O meu trabalho como biógrafo é um misto entre um investigador, um detetive e um advogado. Com certeza eu sei mais sobre os biografados do que a própria esposa, do que o próprio filho, do que o próprio pai. Porque eu não sei só a opinião dele, da família, eu sei o que os inimigos pensam sobre ele. Meu mestre, Rui Castro, um dos maiores biógrafos do país, ele fala que eu sou um louco. Que, assim, biografado bom é o biografado morto. E eu faço biografias de pessoas vivas. Graças a Deus eu não fiz biografia do Robinho, do Daniel Alves, enfim, senão você poderia dar algum problema. Eu acho que eu achei a minha vertente nessa de cobrar para dar a eternidade para essas pessoas. O Heleno de Freitas foi um divisor de águas na minha vida. O Heleno de Freitas me deu a possibilidade de trabalhar com isso, de viver de biografias. Eu espero que eu ainda faça a minha obra-prima. Mas, por exemplo, se o Papai do Céu decidir me chamar daqui a alguns meses, não sei o que, eu acho que vão dizer que o Heleno é minha obra-prima. Eu encontrei em Montevidéu uma livraria especializada em futebol. Aí atravessei o Rio da Prata, fui para Buenos Aires. Lá tem outras 2 livrarias que também só falam de futebol. E aí que foi que me deu o estalo para ter uma livraria de futebol especializada no Brasil. No Brasil a gente não tem uma só de futebol. A gente tem uma televisão lá que a gente passa os jogos da rodada. E aí as pessoas vêm para assistir jogo, a gente toma uma cerveja junto. Depois de 1, 2 cervejas, a pessoa fica um pouco mais alegre, vê os livros com mais simpatia, pede alguma indicação. Aí eu sempre indico o Futebol, a Sol e a Sombra, do Eduardo Galeano. É o meu livro favorito. Ele é escrito de uma maneira muito simples, mas ele traduz muito bem o que é futebol, a história do futebol ao longo dos tempos. Está valendo! Começa mais um Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield. Eu sou o Thiago Salomão, estou aqui com ele, Marcelo Colaneri. Tá de volta, Marcelo. Voltei! Colaneri. Beleza? Como é que você tá? Muito bem, ansioso pro episódio de hoje. Bom, hoje vai ser aquele papo que, para quem gosta do assunto futebol, mas não só dentro de campo, mas ligado à leitura, ligado à literatura, hoje vai ser um episódio sensacional. A gente está aqui com 2 convidados que são de áreas bem diferentes, mas vivem muito isso. Então, vai ser aquele papo para quem é realmente apaixonado por conteúdo. Eu, pelo menos, trabalho com isso há mais de 15 anos. Já fico muito feliz de estar aqui com Marcos Eduardo Neves e Carlos Nacarrarada. Deixa eu apresentar cada um deles. O Marcos, ele é psicólogo de formação. Você se formou em psicologia, né? Não. Não terminou? Não, Então, fiz 6 períodos. Eram 8. Quase virou psicólogo. Hoje ele é mais conhecido como um escritor, também conhecido como biógrafo, né? Mas o escritor não deixa de ser... Um biógrafo não deixa de ser escritor, mas tem poucos biógrafos no Brasil. Mas olha, ele fez a biografia do Heleno de Freitas, do Renato Gaúcho, o Alex, Roberto Medina, né? O criador o idealizador, né? Do Rock in Rio. O Nunes, o artilheiro do Flamengo. Louco Abreu, né? As Juras de Amor Eterno entre Louco Abreu e a Estrela Solitária. E mais recentemente, tô até com esse livro aqui, ó, O Efeito Zico, Como Obter Índice de Rejeição Zero na Sua Profissão. Esse livro ele vai fazer uma dedicatória para o Igor Oliveira, que é um flamenguista muito legal que eu quero presentear com esse livro. E o Zico já dando spoiler, né? É o seu grande ídolo no mundo esportivo, né? O Zico é o concurso, né? O Zico a gente não tem parâmetro. O Zico tá acima de qualquer coisa. Então, meu ídolo de infância, de juventude, rebelde, não sei o que, era o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, porque o Zico é acima do bem e do mal. E, bom, só umas informações legais aqui, né? O livro do Alex, depois tá aí com... Tô com ele por aí. Pega aí o livro turco aí pra mostrar pra galera, que, quer dizer, a capa é igual a outra, né? Mas o livro já, só na pré-venda na Turquia, teve 60 mil cópias que foram... Eu tenho esse livro em casa, inclusive em português, não em turco, eu ainda não li, mas putz, eu sou muito fã do Alex. Tenta ler em turco. Não, em turco eu acho que eu não vou conseguir ler, mas é muito legal ter você aqui, Marcos Eduardo Neves. Queria muito saber como é que você chegou nessa trajetória como escritor de biografias. E junto com ele tá o Carlos Nacarrarada. Tá aqui, ó, valeu. O livro do... Dá pra ler o biografia, né? O resto aqui dentro não dá pra ler. Só as palavras em português, só dá pra ler Belo quando Horizonte. aparece Belo Horizonte, Toca da Raposa. É muito legal. Vou deixar aqui junto, assim.
Junto com ele tá o Carlos Nacarrarada. Ele é fundador do Barrilete, a primeira livraria totalmente dedicada ao futebol, localizada no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo, tradicional bairro do Bexiga. O Carlos, ele era advogado criminalista, né? Quer dizer, ainda é advogado, mas ele trabalhava em um escritório importante, né? Trabalhou por 10 anos na área, mas nas férias, quando advogava, ele sempre viajava para ver futebol e frequentar livrarias atrás de livros de futebol. Na pandemia, ele sentiu tanta falta das arquibancadas que quando o Uruguai anunciou que abriria as fronteiras para a final da Libertadores de 2021, ele se desligou do escritório, pegou um avião até Porto Alegre e desceu até Montevidéu de ônibus para ver a final entre Palmeiras e Flamengo. Só um detalhe, ele é São Paulino, tá? Então não foi nem pelo amor a um dos times. O nome Barrilete vem do histórico gol do Barrilete Cósmico, né? O Pipa Cósmica, na tradução livre, que é o Diego Armando Maradona, né? Contra a Inglaterra em 1986, aquela Copa do Mundo que o Dieguito brilhou. A expressão ficou marcada também na histórica narração de Vitor Hugo Morales. E um detalhe sobre a Barrilete... Desculpa aí, a voz até falhou. Um detalhe sobre a Barrilete... ela tem as edições, os livros, né, são divididos em temas como história, sociedade, seleções, formação tática, boleiros e até a parte da base, né, com livros infantis relacionados ao futebol. Para quem não visitou ainda a Barrilete, vem aqui para São Paulo. Para quem é de São Paulo tem que ir lá. Para quem não é, vem para São Paulo. Fica lá no bairro do Bexiga, o endereço está lá no Livraria Barrilete, pode ir lá no Instagram. Funciona de terça a domingo, do meio-dia às 20 horas, mas um detalhe importante, em dias de jogo do São Paulo no Morumbis, a Barrilete fecha mais cedo e o Carlos também é filho de Deus e quer ver futebol. Mas, Carlos, valeu demais estar aqui no Sports Market Makers com a gente. Eu que agradeço o convite e eu vi que você fez bem a lição de casa, tá tudo estudado, eu acho que eu vou ter pouca coisa para falar sobre a minha livraria. A gente... Não, fala o endereço então, para quem tá ouvindo aí. Rua Dr. Luiz Barreto, número 103, no coração do Bexiga. Boa, excelente. Aí já pode ficar lá, ver também um showzinho de rock lá nas casas que tem ali no Bexiga. Samba, rodas de samba também. Também, pô, bastante. Lá é muito bom. Não, lição de casa a gente faz a apresentação, porque aí agora o papo fica fluido. A gente já toca aqui. Você que está chegando agora no Sports Market Makers, se inscreve no canal, dá aquele joinha, estamos crescendo. Vamos lá, pessoal. Vou começar com você, Marcos, mas eu queria saber como é que surgiu aí essa não sei se dá para dizer dom, profissão, de onde veio essa vontade de virar um escritor, um biógrafo, na verdade, né, tão focado nisso. E aí, como a gente fala muito aqui de negócios também, quantos livros você já vendeu? Qual foi o livro mais vendido? E aí também já coloca no final a resposta: dá para viver como um biógrafo, escrevendo sobre a vida dos outros, né? Não só do futebol, nós tem outras biografias, mas dá para viver como um escritor aqui no Brasil? Gente, várias perguntas, né? Vamos começar pela última. Essa questão de dar para viver é bem ambígua, mas assim, eu consigo viver de escritor aqui no Brasil, porque eu percebi que, assim, o mercado de livros, eu acho que eu nasci num país errado. Talvez se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, na Inglaterra, não sei o que, talvez eu conseguisse realmente viver só dos livros, fazer os livros que eu quisesse fazer e não sei o que. Agora, nós brasileiros, nós terceiro-mundanos, nós lemos muito pouco. E hoje, com o advento da internet, com o celular, lê cada vez menos. Eu fico chateado quando meu filho está com 24 anos, nasceu em 2000. Mas quando meu filho me manda um VC, TB e não sei o que, cara, e assim, eu não consigo nem no WhatsApp. Eu prezo a nossa língua, que é uma das línguas mais bonitas e mais complexas, né? Tem o traíra, viajara, é tão linda a nossa língua, muito complexa, e as pessoas não leem, cada vez leem menos. Então, assim, eu decidi, quando eu percebi que o nosso mercado não era um mercado muito bom para viver de livros, muitas vezes eu chegava num papo e o pessoal: e o que você faz? Eu sou advogado, sou médico. Aí eu falo: sou escritor. Tá bom, mas trabalha com o quê? Entendeu? Aí o pessoal acha que escrever qualquer um escreve, porque o advogado também escreve a petição, enfim, todo mundo escreve. Não. E aí o que eu faço? Eu cobro. Então, assim, digamos que eu sou um pedreiro, um operário, eu levanto o edifício, entendeu? Agora, se o edifício vai ser vendido, se o edifício vai ser alugado, se vai ser dado, aí não é comigo, que são a questão dos royalties. Se ele vai ser muito bem vendido, óbvio, eu vou ganhar uma percentagem em royalties. Agora, se só 2 pessoas comprarem, eu cobrei
pela mão de obra, para edificar aquele prédio. Então, assim eu estou conseguindo me manter fazendo biografias por encomenda. As pessoas que gostam, que querem passar suas histórias para os seus netos, bisnetos, que às vezes nem nasceram, mas eles têm uma história de vida, o pai fugiu da guerra, vieram, foram camelôs, hoje tem empresas multinacionais, enfim. Então eles querem perpassar esse legado, porque sabem que os netos vão nascer num berço esplêndido e não tem noção do que ele comeu quando estava lá atrás. Então, assim, meu mestre, Rui Castro, um dos maiores biógrafos do país, ele fala que eu sou um louco, que, assim, biografado bom é o biografado morto, né? E eu faço biografias de pessoas vivas. Graças a Deus eu não fiz biografia do Robinho, do Daniel Alves, enfim, senão você poderia dar algum problema. Uhum. Então, assim, é uma questão complicada, mas eu acho que eu achei a minha vertente nessa de cobrar para dar a eternidade para essas pessoas. Legal. Porque, assim, se a gente for pensar assim, nas mídias eletrônicas que a gente teve nas últimas décadas, zip drive, pendrive, DVD, CD, vinil, disco laser, vídeo laser, VHS, não sei o que, tudo muda o tempo inteiro. Mas o livro continua, desde a Bíblia, continua. Então, assim, essas pessoas sabem que até como é que é aquilo que o pessoal lê o livro no... O audiolivro? No Kindle. Até o Kindle. Se acabar a bateria, o cara não vai ler. Agora, o livro, ele pode estar na praia, não precisa de bateria. E posso falar? Eu sou um dos adeptos ao audiolivro. Comecei a ouvir livro. Tudo bem que tem certos livros que não dá pra você ouvir. Realmente você tem que ler. Mas tem livro que eu ouvi, eu gostei tanto que eu fui na livraria e comprei o livro físico pra ter em casa, porque eu falei, porque também tem isso. Como se fosse um vinil, né? Aquele vinil antigo. Eu tinha, na época, o Led Zeppelin, o Physical Graffiti, cara, que você abria e era tipo um prédio com janelinhas, e aí você, quando botava ali, aí tinha as letras dentro, e você encaixava, e não sei o que. É lindo aquela coisa física, que hoje não, né? O pessoal nem cobra mais. Agora, isso aí que você falou dessas famílias, esses livros, eles acabam ficando, é como se fossem livros privados, né? Porque eles não vão pra livraria nem nada, você faz o trabalho pra eles, certo? Depende, porque assim... É que um exercício que tá na minha lista de coisas que eu quero fazer. Sim. Escrever um livro sobre os meus pais. Sim. E é muito disso, de estudar sobre eles, quase como contar a história deles sob o ponto de vista deles, mas escrito por outra pessoa. E é bacana porque seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão acabar sabendo quem foram seus pais. Entendeu? E é uma ótima forma de homenageá-los enquanto eles são vivos, né? Sim, e é assim, os seus pais têm amigos, têm família, tem clientes, tem vizinhos, enfim, vai ter gente que vai ler. Se modificar uma vida, já valeu a pena o livro. Eu penso assim, às vezes eu recebo assim o PVC, o Gustavo Villani fala, pô, teu livro do Renato Gaúcho é o melhor livro teu, não sei o quê. Aí de repente chega o Trajano, pô, teu livro do Heleno é uma obra-prima, não sei o quê. Eu adoro assim que cada um escolhe um, e assim, então assim, modificou uma vida. Então, ótimo. Tem gente que fala, cara, li teu livro 3 vezes. Sério mesmo, nem eu li 3 vezes. Porque quando ele sai, eu não leio mais. Então, eu ia perguntar, você relê o livro? Assim, quando eu comecei, 2002, eu lancei o primeiro sobre Renato Gaúcho. E eu revisei 32 vezes. E aí, 32 vezes revisando, de repente, quando sai, aí o pessoal, olha, teu livro é muito bom, mas tem um erro aqui, hein? Você estava falando do preparador físico Bebeto de Oliveira, só que está escrito Bebeto de Freitas. É verdade. Eu visualizava o Bebeto de Oliveira, mas escrevia Bebeto de Freitas, porque eu já estava engatilhando o Heleno. Então, os livros, por mais que você revise, vai sair com algum errinho. E o detalhe de você escrever um livro, por exemplo, quando eu lancei o Renato, eu tinha 26 anos. Hoje eu sou subóbito, né? Mas eu tô com 50. Então, assim, eu não tenho mais aqueles 26 anos. Então, eu escreveria diferente. Eu escreveria, acredito que melhor, como daqui a 15 anos eu vou escrever melhor do que eu escrevo hoje. Então, quando eu pego o livro do Renato, eu falo, cara, por que eu botei esse parágrafo inteiro aqui, cara? Não tem nada a ver, entendeu? Mas, graças a Deus, na época, valeu. Eu aprendi, eu conheci fazendo, né, na prática. Então, assim...
Eu sou muito feliz por essa profissão, por poder eternizar vidas, né? E ter a ciência de que eu posso não ficar milionário, né? Vocês que entendem mais do mercado financeiro, não vou ser sei lá, um Elon Musk, não vou ser nada disso. Cara, mas de repente eu vou viver mais tempo do que ele, entendeu? Porque até hoje, Cervantes, o pessoal não sabe quem foi, mas compra o Don Quixote, tá no imaginário popular. Mary Shelley, uma menina de 17 anos, já tá morta há muito tempo, criou um personagem, escreveu chamado Frankenstein. Só de falar você já imaginou, e ninguém sabe quem é Mary Shelley. Então, assim, eu tô com filhos na Turquia, com filhos no Japão, que é o Zico, com filhos agora na Sérvia, que é o Petkovic. Então, assim, eu tô me espalhando para me deixar para a posteridade. A minha riqueza vai ser eternizar vidas e, consequentemente, me eternizar. As pessoas vão me conhecer através da minha obra. Mas, assim, em termos de grana, eu acho que eu nasci no país errado mesmo. O Marco... Só antes de passar pro... É que eu queria ouvir um pouco do Carlos antes. Sim. Mas, big numbers. Era isso que eu ia perguntar. Sim. Quantos livros... Você tem o número de quantos você já vendeu? Eu lembro E que qual foi o mais vendido desses? O mais vendido, com certeza, é o Alex. Principalmente pela idolatria que ele exerce, o fascínio que ele exerce sobre o povo turco. É um negócio assim que não existe Pelé em Santos, não existe Zico no Flamengo, não existe Maradona em Nápoles que seja como o Alex na Turquia. As coisas que eu vi do Alex, inclusive, quem entrar no meu canal, o canal do Marcos Eduardo Neves, no YouTube, tem certas cenas que eu gravei, por exemplo, a chegada nossa no aeroporto em Istambul, que assim, são coisas que a gente via com os Beatles e não sei o quê. Cara, o livro do Alex, por ser ele não uma celebridade na Turquia, mas uma personalidade, a ponto do presidente, o ditador Recep Erdogan, ele fica implorando uma data com o Alex, na agenda do Alex, para que o Alex o encontre. E o Alex fala, pô, vou dar dividendo político para esse cara, não sei o que, e não vai. Então, assim, o Alex é uma personalidade na Turquia, e turcos existem no mundo inteiro. Em Berlim tem mais turcos do que muitas cidades turcas. Então, assim, tem turcos no Brasil, no Chipre, na Bósnia, na Rússia, em todo lugar, e o pessoal fica comprando o livro dele em turco. Então, com certeza, o meu livro mais vendido é o Alex, e é aquela questão da pirataria que o Lobão vem falando desde os anos 90, a gente não sabe. O meu avô me falava que estava no Maracanã no final da Copa de 50. Cara, se todo mundo que eu ouvi com a idade dele tivesse no Maracanã, o Maracanã tinha mais de 3 milhões de pessoas lá. E todo mundo fala que leu o meu livro do Heleno. Todo mundo fala, cara, já li teu livro do Heleno, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí, pô, chegou 38 mil vendidos. Tá bom. A gente tem que confiar na editora, né? Quem garante que eles não imprimiram 100 mil e só falaram pra mim que vendeu 38? Então, assim, a gente tem que confiar. Mas, assim, eu tô menos preocupado com os números e mais preocupado com a repercussão. Isso é que é bacana. Porque realmente, assim, um livro eu posso ler, minha esposa pode ler, meu filho pode ler, um livro. Então... Mas é legal essa repercussão do Alex aí, pensando como um modelo de negócio, você diversifica seu público, né? Porque talvez você nasceu no país errado, mas você então escreve sobre brasileiros que viraram ídolos em outros lugares que, pô... E o livro mais vendido foi por causa de não brasileiros, né? Então, não, é impressionante. O Alex, ele foi um dos equívocos que eu cometei na vida, porque quando o Alex faz o livro, o fã dele que deu de presente para ele pagar uma biografia, que era o presente, é coisa de milionário para milionário. Que presente eu posso te dar que você não possa comprar? E aí o Alex respondeu para cá, realmente... Você pode me dar uma biografia, eu gostaria de escrever uma biografia, porque os brasileiros não têm noção do que eu sou na Turquia, e os turcos acham que eu tô fazendo no Brasil, cara, que os turcos acham que eu nasci lá, não sabem que eu ganhei Libertadores pelo Palmeiras, não sabe nada disso, entendeu? Então, assim, o Alex procurou o Rui Castro, e aí o Rui Castro, que tinha escrito Garrincha, Carmen Miranda, Nelson Rodrigues, o Rui Castro falou, nem pensar, Alex Sotana, nem pensar, e jogou pra mim, e aí, pô, quando eu falei, Alex, cara sereno, pacato, sabe? Cara, eu gosto dos polêmicos, né? Eu escrevi sobre Heleno, sobre Renato Gaúcho, eu gosto dos polêmicos. E aí, de repente, cara, como é que eu vou extrair? Como é que eu vou fazer uma limonada com esse limão, né?
E aí foi eu marquei o primeiro encontro em Curitiba com o Alex, na verdade em Foz do Iguaçu, eu estava em pré-temporada, ciente de que eu não ia fazer o livro, mas pelo menos eu ia poder tirar uma foto com o Alex e falar pra ele, cara, você foi o melhor jogador do mundo em 2003. O Zidane ganhou, tava no Real Madrid, o pessoal só olha para o europeu, mas você tava, cara, ungido. O que acontecia, ele até gol de letra em final de Copa do Brasil, ele fez no Maracanã contra o Flamengo. O Alex tava ungido ali, eu queria só falar isso, que ele foi o maior jogador do mundo, como o Edmundo foi em 97 pra mim, pelo Vasco, enfim. E aí acabou que, cara, aquele cara pacato, sereno, não sei o quê, cara, ele falou, Marcos, cuidado com as perguntas que você me fizer, porque eu vou responder. Aí eu falei, é mesmo? Homossexualismo nas categorias de base. Aí ele falava. E aí, cara, quando eu vi, cara, o Alex é um dos mais polêmicos livros meus, entendeu? Por várias questões. Por exemplo, o Galvão Bueno, numa narração de jogo dele, fica falando mal do camisa 10, impressionante, essa camisa 10 que já foi do Zico, do Pelé, tá com esse carinha aí, ai, que futebol micha dele, não sei o quê. E o pai dele tinha feito um churrasco cheio de amigos e não sei o quê, ficou com uma vergonha, cada erro de bola do Alex, o Galvão metralhando o Alex, e o pai dele ali definhando de tanta vergonha. Cara, e teve um derrame, e até hoje parte esquerda do corpo dele não tem, graças a uma narração de futebol. Você vê como o futebol é importante. Então, assim, coisas que eu jamais pensei que poderia acontecer, o Alex me contou e pra mim é um dos maiores livros que eu já vi escrever. Que da hora. Sim, você falou de 2003, eu lembro foi um ano absurdo do Alex. Absurdo. Mas pra mim o gol mais impressionante de 2003 é o gol que ele faz contra o Fluminense, que ele dá uma cavadinha. Ele domina de costas e já vira dando uma cavadinha. E eu acho que o jogo tava 0x0 ou tava 1x1. Não era aquele... Porque é aquele lance que você... tá ganhando de 4x0, você faz isso aí, né? Não, e é Mas impressionante. Um lance que era importante e ele decide daquele jeito. A cabeça dele tava, assim, sempre 2 jogadas à frente, todo mundo aquele ano. Foi absurdo. Tríplice coroa, né? À toa do Cruzeiro. Sim, exatamente. Demais. E ele foi enormemente injustiçado na Copa de 2002. Nem fala isso. Que Com só certeza. de pensar nele não ter ido nessa Copa aí ele deve até hoje botar a cabeça na Na verdade, pelo que eu descobri, ele foi injustiçado em 2002, mas 2006 e 2010 cabia Alex sim, sabia? Cabia, porque o Alex volta pro Brasil para encerrar a carreira em 2012. Aí ele faz o Brasileiro de 2013, não sei o que, muito bem. E aí, tanto é que ele fechou o contrato comigo para que assim, Marquinho, vai online 2013, que quando eu terminar, a gente lança. E ele tava tão bem que ele falou, cara, vou seguir 2014. Seguiu 2014, só parou em 2014. Então, assim, e ainda teve gente, Alex, na Copa de 2014. Aí, pelo amor de Deus. Ele falava, pelo amor de Deus, a minha idade, cara. E não sei o quê. Então, assim, acredito que 2010, 2006 também foi injustiçado. É que o Brasil perdeu e ninguém fala. Exato. É verdade. Que o ponto é esse. Foi 2002, foi com o Felipão e o Brasil foi campeão. Né? Carlos, mesma pergunta vale para você. Assim, você pode contar tudo com muitos detalhes aí, mas a pergunta se consegue viver com uma livraria, né? E essa troca, né, de trocar uma carreira com um advogado criminalista para ter uma livraria focada em futebol. Eu durante mais de 10 anos eu advoguei, eu nunca trabalhei na parte administrativa do escritório, eu só fazia a parte contenciosa mesmo. E zero experiência com administração, com contabilidade, com toda essa parte administrativa da livraria. Então eu tô aprendendo na prática. Que, a gente vê o fechamento de cada mês, a gente comemora quando tem uma sobrinha ali, a gente até hoje não teve prejuízo. A gente está conseguindo estruturar uma livraria como um ponto de encontro mesmo de pessoas que gostam de falar sobre futebol, conversar sobre futebol. E a gente, até hoje, acho que a gente conseguiu fixar como um nome importante no mercado. A gente já está bem conhecido nos últimos meses. Eu até comento, quando se diz a gente, tem muitos outros sócios? Não, sou eu e mais um sócio. Que também era advogado? Ele continua defensor público. E a gente é amigo desde o primeiro ano da faculdade. A gente entrou no Largo São Francisco em 2006, a gente se formou em 2010. E desde então é uma amizade que sempre
foi grande, a gente sempre gostou de futebol, frequentou o Morumbi, ele também é São Paulino. E quando me veio esse estalo de fazer uma livraria, ele também topou na hora. Mas eu tô lá no dia a dia, ele continua com a carreira dele de defensor público. E a gente tá nessa batalha, eu tô aprendendo na prática como é administrar uma empresa. Eu confesso que essa entrevista com o Marcos já estava marcada e foi uma coincidência incrível ter saído a matéria Na Trivela. na Trivela. Antes dessa entrevista acontecer, porque quando eu vi a entrevista eu falei, cara, tenho que chamar ele para participar desse papo, tem tudo a ver. Mas conta um pouquinho mais até você falou de ponto de encontro. Então, pensando na receita principal, é a venda de livro ou é tudo que gira em torno ali, sei lá, evento, bebida, enfim, o que é a Barrilete como negócio? A maior parte do nosso faturamento vem da venda de cerveja. A gente tem uma televisão lá que a gente passa os jogos da rodada, a gente tem todos os streamings que transmitem jogos de futebol, a gente tem lá. E aí as pessoas vêm para assistir jogo, a gente toma uma cerveja junto, o papo é sempre bom. E aí, depois de 1, 2 cervejas, a pessoa fica um pouco mais alegre, já vê os livros com mais simpatia, pede alguma indicação. Vem muita gente que não tem o hábito de leitura também, aí pede, eu queria alguma coisa para começar, né, a ter o hábito da leitura. Aí eu sempre indico o Futebol, a Sol e a Sombra, do Eduardo Galeano, que para mim é o meu livro favorito. Ele é escrito de uma maneira muito simples, mas ele traduz muito bem o que é futebol, a história do futebol ao longo dos tempos. E desde então a gente está se consolidando. Eu acho que estamos num caminho bom. Aliás, nisso aí, você deu uma dica legal em algum podcast sobre que você não gostava de ler na época da escola. Sim. Que fala, porra, tem que ler aí Machado de Assis, não sei o quê. Então, pega lá, o moleque é botafoguense, dá o livro do Louco Abreu ali pra ele ler. Então, acho que esse é um bom incentivo à leitura. Né? Eu acho que assim, você faz uma questão impositiva desde criança, as crianças já estão com essa questão do streaming, do tecnológico, do rápido, né? A geração TikTok que passa, você não consegue ficar 10 segundos, não gostou, passa. O que a gente teve de controle remoto, eu sou da época que eu tinha que levantar do sofá para girar o negócio. Hoje o controle remoto é tudo. Então, assim, a galera não quer ler. Já tá mais difícil de ler. Aí o cara me manda Euclides da Cunha, Os Sertões, onde as 160 primeiras páginas ele fica falando, detalhando a floresta, para depois contar a dificuldade que teve Canudos, quando teve a guerra. Mas são 80 páginas de floresta e não sei o quê. Então, Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, Machado de Assis me ensinou ponto e vírgula. Eu adoro Machado de Assis, agradeço Machado de Assis. Mas, cara, para as crianças, cara, você mata 2 coelhos com uma rajada só. Você faz o garoto ter um contato, uma proximidade, ver que o livro não é tão assustador assim. Você é Flamengo, lê o livro do Zico. Você é Grêmio, lê o livro do Renato. Você é menina, não sei o quê, lê o livro da Rebeca Andrade, entendeu? E depois faça uma redação contando o que você achou do livro. E aí você ensina a fazer uma redação, corrige o português. Cara, são várias coisas juntas, da história, da bagagem. Então, assim, os colégios têm que repensar, assim como muita coisa no mundo mudou, né? Vocês, provavelmente, há 15 anos atrás, jamais imaginariam que estariam comandando um podcast. Não existia podcast. Eu, como biógrafo, eu agradeço a existência de podcasts, porque desde que o cantor Roberto Carlos entrou numa contra o cara que escreveu a biografia dele, Paulo César de Araújo, e aí quase que eu virei um desempregado, né? Assim, quase que eu fui vender sanduíche natural na praia, porque ia acabar com o meu trabalho, com os biógrafos. Eu até tinha colocado na pauta isso, que talvez tenha sido o jogo mais importante da sua vida, 11 de junho de 2015, STF 9, Roberto Carlos e Artista 0, que foi a votação. Nossa, cara. Pela liberação de biografias não autorizadas, a ministra Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia, cara, eu sou da época que eu achava a Luma, a Luísa Brunet, a Luana Piovani linda. Eu acho a Carmen Lúcia uma deusa, cara. Ela é maravilhosa, que coisa mais linda. Porque, assim, ela falou, o Cala a Boca já morreu, todo mundo tem direito, se eu quiser fazer um livro seu, eu faço. Se eu for venal, leviano, não sei o que, você me processa, cara. Mas eu faço, então a liberdade, ficou uma dúvida ali, aonde que vai a liberdade de expressão e aonde é a invasão de privacidade?
Como se ninguém soubesse que o Roberto Carlos não tem uma perna mecânica, como se ninguém visse o drama que ele teve com a morte da mulher que ele mais amou, que foi a Maria Rita. Aí o Roberto Carlos queria a história dele pra ele. Cara, o Roberto Carlos, você é advogado, sabe melhor do que eu, ele não é de interesse público, mas ele é de interesse do público. Ele só é Roberto Carlos porque consomem, porque compram as músicas. Na época compravam discos, então ele só é tudo isso, ele só tem esse patrimônio todo porque o público deu a ele. Então o público tem curiosidade sobre ele, quer saber os percalços, os reveses, quer até humanizá-lo, né, para tirar do pedestal, saber tudo que ele fez de bom, de ruim, coisas que ele fez que não são a favor, contra o Tim Maia, por exemplo. Então, assim, todos nós erramos, podemos depois ele grava, depois pro Tim Maia, acho que já morto. Enfim, então todos nós temos uma grande história para ser contada, e assim, a Carmen Lúcia me liberou. E a guerra foi brutal, porque simplesmente o Roberto Carlos estava apoiado por Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Milton Nascimento, sei o que, contra nós, biógrafos, cara. Em Brasília ficou lá um bando de desconhecido que éramos nós, contra a nata da música popular brasileira, sabe? E me admira Chico Buarque, cara, que é filho de um historiador. Nunca pensei nessa possibilidade. O pessoal, estão enriquecendo através da nossa história. Você enriquece com a sua livraria? Eu não enriqueço fazendo livro. Como assim? Eu estou enriquecendo a cultura nacional. Daqui a 80 mil anos vão saber quem é o Roberto Carlos. Palmas para o Paulo César de Araújo. Então eles não têm essa noção. Entendeu? Você vai nos Estados Unidos, tem 12 biografias do Elvis Presley, 15 da Marilyn Monroe, 13 do Frank Sinatra, Michael Jackson 80, entendeu? E aqui eu fazer uma, o cara, meu Deus, eu não autorizei, não sei o quê. E aí eu agradeço aos podcasts. Por quê? Porque apesar da ministra Carmen Lúcia ter me permitido ter uma profissão, o que aconteceu? Criou-se um monstrengo, né? Que nem o René Simões falou do Neymar, criou-se um monstrengo. A partir do momento que eu falo, tô fazendo uma biografia, tô fazendo a tua biografia, aí, você quer falar sobre ele? Ele tá sabendo? Aí vai te perguntar, se autoriza? E ele não autorizou, não vou falar não. Então assim, muita gente liga pro outro, não dá. Aí os podcasts, tá lá o Serginho Malandro falando sobre a Xuxa e não sei o quê, e aí é referência bibliográfica pra mim. O que o pessoal de repente não quer falar pra mim, tá soltando nos podcasts. Então se eu quiser fazer uma biografia, sei lá, sobre a Angélica, e eu botar no YouTube podcasts que falem sobre a Angélica, ou Angélica fala, eu vou ter um material ali que é enriquecedor, e que hoje já é mais difícil, porque o Luciano Huck, mas ela tá sabendo? E não sei o quê, entendeu? É complicado. E tem uma coisa aí, como podcaster, eu posso falar isso muito bem, que é o cérebro, quando entra no lugar que vocês estão, os primeiros 5 minutos é como numa luta de boxe, você tá com a guarda aqui. Por que esse cara vai me perguntar? Sim. E não sei o que lá. Passou meia hora, 40 minutos, já tá relaxado, tá tranquilo, e de repente vai soltar deixa eu te contar uma coisa sobre a Angélica. E aí, assim, o podcast também tem o assessor de imprensa odeia podcast por causa disso. Porque sabe que quer que mande a pergunta antes, fala, não tem nem pauta, que eu vou conforme a curiosidade vai, mas aí... E é o nosso trabalho. O meu trabalho como biógrafo é um misto entre um investigador, um detetive e um advogado. Então, assim, com certeza eu sei mais sobre os biografados do que a própria esposa, do que o próprio filho, do que o próprio pai. Porque eu não sei só a opinião dele, da família, eu sei o que os inimigos pensam sobre ele. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer um livro, vamos falar sobre... qualquer pessoa aí, sobre a Anitta. Eu vou entrevistar todo mundo que é ligado à Anitta e vou entrevistar, de repente, Luan Santana vai falar, cara, eu odeio a música dela, não sei o que, ele vai me falar. E ela, de repente, ela não teria essa informação, eu tenho. E às vezes eu nem vou botar. Então, assim, porque tem uma diferença muito tênue entre o que é uma fofoca e uma informação. Então eu tenho que saber separar o que é fofoca e informação, ainda mais... Se a dona Carmen Lúcia me permite, eu tenho que ter muito cuidado no meu trabalho para eu não cair, incorrer num campo que possa juridicamente ser pejorativo e prejudicar a minha carreira. Então, assim, a diferença entre fofoca e informação é perfeita, mas nós, biógrafos, sabemos de muitas fofocas que não estão nos livros. Então,
Estou louco pra E não vou falar em podcast. Estou louco pra estrear o podcast do Marcos. Acabando o podcast aqui, a gente faz a resenha, eu solto. A gente faz o proibidão aí. Ô, Tio, só queria só fazer uma pergunta pro Claro, Carlos. não, vai lá, desculpa. Eu tô Imagina, monopolizando não, o que rolê. isso. O Carlos, lá na Barrilete, né, tem vários temas de livros de futebol, né, tem de Sim. história, de sociedade, de seleções, formação tática, boleiros, livros infantis também. Quais livros que mais saem lá, os temas de livros que mais são vendidos? O livro mais vendido é o que eu mais indico também, que é o Futebol ao Céu e à Sombra do Galeano. E a gente vê muito pesquisador acadêmico indo lá também. Então a nossa estante de sociedade, ela vende muito também. O pessoal... Há uma produção importante, principalmente na PUC aqui de São Paulo, Uhum. na UFRJ e na USP. Eles têm publicado livros importantes sobre futebol, estudos acadêmicos, e a procura tem sido bem alta. Legal. Mas só para entender, o que são essas divisões? Assim, o que é a categoria sociedade? São temas relacionados à sociedade em si. O futebol como um elemento dentro da sociedade. Entendi. Não como uma biografia, não como uma história de uma seleção, uma ficção. É o futebol inserido na sociedade mesmo. Porque, por exemplo, tem um livro de futebol, entre aspas, que, assim, para mim é uma aula de história que conta na época do nazismo, né? Foi na época do nazismo, foi a Hungria que tinha o Honvéd com o Ferenc Puskás e não sei o quê. O pessoal deserta quando viaja para fora da Hungria. E aí tem eu não lembro qual é o livro, Futebol e Guerra, que mostra esse livro tá esgotado. que uma galera que era da resistência falou assim, cara, a gente vai enfrentar os caras da Gestapo e não sei o que, cara, vamos a ver e vamos ganhar deles, porque a gente vai morrer mesmo, Uhum. entendeu? Então, pô, já que vão matar a gente mesmo, vamos ganhar dos caras. Ah, mas se a gente, pô, de repente eles vão deixar a gente trabalhando se a gente perder. Não, cara, vamos pra cima e não sei o que, e ganharam dos caras. Cara, isso aí é história, cara, isso é história pra caramba. Então, assim, tem muitas questões de gente que... eu tô vivendo isso muito agora no livro do Dejan Petkovic, que é questão de, porra, ele nasceu num país chamado Iugoslávia, de repente o país não existe mais, cara. Ele podia vestir a camisa da seleção brasileira em 2002, porque a partir do momento em que o país não existe mais, ele poderia ter a nacionalidade que ele quisesse. Uhum. Como o Puskás, por exemplo, jogou uma Copa pela Hungria, jogou outra pela Espanha. Teve outro, o Di Stefano jogou uma pela Argentina, jogou outra pela Espanha. Então, assim, o Petkovic tinha jogado pela Iugoslávia, ele poderia não tem mais a Iugoslávia, ele poderia vestir a camisa da Sérvia, teve uma época que era Sérvia e Montenegro, até jogou a Copa como Sérvia e Montenegro, e não sei o quê, mas ele poderia requerer uma nacionalidade brasileira e jogar pela seleção brasileira, porque o país dele não existe. Então, cara, o futebol é uma síntese da humanidade. As coisas que acontecem num jogo, as aberrações, assim, o futebol tem sempre, quando você pensa que já viu tudo de futebol, acontece um negócio que você nunca imaginou, né? Assim, o cara, porra, tem um pênalti que a bola bate no travessão, o goleiro sai pra comemorar, a bola quica e volta. Cara, são coisas assim, cara, que se você fizesse, aí o cara vai falar, isso não existe, cara, isso não existe, isso aí é literatice, e não sei o que, não, e o futebol faz isso, faz coisas assim, Eu nunca vou esquecer que eu tinha 12 anos em 87 e eu fui num Flamengo e Santa Cruz, que era véspera da semifinal da Copa União, o Campeonato Brasileiro de 87. E aí tava 2-1, 2 gols do Zico. E aí na reta final, o Maracanã tava com 105 mil pessoas, cabia, né, nessa época. E aí na reta final, ali 45 do segundo tempo, já tá todo mundo no túnel indo embora. Pô, aí o Alcindo sofre uma falta. Pô, vamos ver a falta e depois a gente vai embora. O Zico faz uma cobrança antológica e faz o terceiro gol. E eu lembro, naquele momento, todo mundo que estava ali no túnel ia ver a falta e ir embora. Todo mundo voltou e sentou de novo no concreto, cara, porque 3-1, 3 gols do Zico, um gol desse. Enquanto o juiz não apitar, vai acontecer. E se eu fosse embora na hora? Eu lembro em 89, teve uma Copa América no Rio, eu tô subindo a rampa da preliminar, que eu fui para o jogo Brasil e Paraguai, tô subindo a rampa na preliminar, aí eu ouço, eu falei, meu Deus, o que eu perdi?
Maradona, pô, manda do meio de campo contra o Uruguai, a bola no travessão, e eu perdi aquilo, que eu queria ver essa preliminar. Então, assim, o futebol, cara, você vai pro estádio e não sabe o que pode acontecer. É uma síntese da vida. Isso é muito louco. Aliás, nisso aí tem uma curiosidade. Você tava na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, Sim. 27 de novembro de 2021. Você tava em qual torcida? Na do Palmeiras, que foi onde sobrou o ingresso. E você viu o gol do Daverson? Vi. Ah, vi. tá, porque Foi- a quantidade de torcedores palmeirenses que nem eu, né? Eu não fui no jogo, mas a quantidade de torcedores que falam, meu, foi incrível. Eu não vi o gol, mas foi incrível. Porque o gol do Daverson foi na hora que terminou o segundo tempo. Aí geral tava super Sim. apertado, né? Falou, meu, deixa eu dar um esvaziar ali e depois eu volto. Então tinha muita gente que tava na fila do banheiro que só ouviu o gol, que foi logo, acho, 4, 5 minutos da prorrogação ali já. Não, e foi, Já saiu o gol a do hora do Davinho. gol do Daverson foi uma avalanche. Na hora eu tava de boné, tava de óculos, eu perdi tudo. Não consegui enxergar, fiquei tateando aqui bancada procurando meu óculos. Foi uma emoção grande. Apesar de São Paulino, foi Então, emocionante. Eu esse momento. queria entrar nesse lado porque eu gosto muito de futebol, eu amo futebol, eu jogo futebol, já tive time de várzea, tudo. Mas eu sou palmeirense. Eu acho que eu não conseguiria sentir uma emoção por outro clube que não fosse o Palmeiras. Como é que é pra você, assim, entrar na emoção de outros torcedores, né? Porque você viajou durante suas férias, não sei pra quantos países você já foi, quantos jogos que não são do São Paulo você já viu. Como é que é essa sensação de viver o futebol em outros times? Eu sigo muito a linha do próprio Galeano, que eu falo, é o meu ator favorito. Ele tem a primeira crônica dele no Futebol ao Sol e à Sombra, ele fala que ele é um mendigo do bom futebol, que ele fica zanzando pelo mundo, pelos estádios, à procura de uma jogadinha perfeita. E eu sempre segui essa linha de viajar para ver futebol, e não só o jogo em si dentro de campo. Eu gosto de ver a arquibancada, eu gosto de ver os cantos da torcida, eu gosto de ver a movimentação pré-jogo, pós-jogo, comer nas barraquinhas ali perto. E em especial, a final da Libertadores de 21, a gente já estava 2 anos praticamente sem poder entrar no estádio, né? E eu sentia muita falta de estar ali, sentia aquela vibração que eu sempre frequentei no Morumbi. E na hora do gol do Daverson, aquilo foi catártico, assim. Eu falo que a minha dignidade são paulina ficou um pouco de lado naquela hora, porque foi impressionante. E aí, nessa mesma viagem, até que eu encontrei em Montevidéu uma livraria especializada em futebol. Aí atravessei o Rio da Prata, fui para Buenos Aires, lá tem outras 2 livrarias que também só falam de futebol, e aí que foi que me deu o estalo, para ter uma livraria de futebol especializada no Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem uma só de futebol, a gente tem no Rio de Janeiro a Folha Seca, que tem um acervo muito impressionante sobre futebol. É futebol e samba. Sim, futebol, é cultura carioca, né? Eu falo que a Folha Seca é a síntese do Rio de Janeiro, uma das minhas livrarias preferidas no mundo. E em Campinas tem a livraria Pontes, do seu Reinaldo também, que ele tem um andar todo dedicado ele é uma livraria generalista, mas eles têm um andar todo dedicado a futebol, que também é uma referência para o Brasil inteiro. Mas só de futebol não tinha, do jeito que eu pensei, assim, fazer uma coisa meio que um boteco, um ponto de encontro, ainda não tinha. E me conta sobre... Eu queria entender mais sobre essas categorias, porque pra mim, assim, futebol, até antes de vocês chegarem aqui, pra mim, literatura de futebol era só aqui. Sim. Era a biografia, a história, e aí você fala mais aqui, já falou de sociedade, né, que seriam praticamente estudos ali, né? Aí tem seleções, formação tática, boleiros e o base, né, que são livros infantis. Enfim, conta um pouco mais sobre essas categorias e ao todo quantos livros que tem na livraria? O nosso acervo está entre 400 e 500 títulos. E a gente não quis fazer uma divisão meio lógica ali de biografias, de literatura, de literatura nacional, internacional. A gente quis brincar um pouquinho. A nossa estante de boleiros. Boleiros são as biografias. Certo. Biografias, perfis de jogadores. Aí clubes. São livros sobre histórias dos clubes. Seleções também, histórias das seleções. A história, aí sobre a história do futebol em si. A base, que a gente, ao invés de ter uma sessão infantil, é a base. A formação tática, são os livros que falam sobre... Quadrinhos também, né? Aqueles Quadrinhos também tem, a gente tem alguns também. E para criança, livro para criança, né? Isso é super importante. Sim. E assim,
acho muito bacana essa tua ideia de brincar com isso, porque tem no livro de futebol, por exemplo, aqui tem 2. Isso aqui é uma biografia, esse aqui não é, esse é um livro de liderança. E aí, se você pega esse Futebol e Guerra, que eu não lembro qual é o nome, é um livro de história. Sim. E se você pega aquele do meu amigo Sérgio Rodrigues, o Drible, O Drible é um romance. É um lindo romance. É um romance. Então, assim, existem várias searas, o futebol em várias. E você brinca muito bem com essa questão aí, eu acho. Assim, eu tô até com uma dúvida. Só homens frequentam a livraria ou você Não. tem visto. O público é dividido, meio a meio. Mulheres Vem estão muitas chegando, mulheres. Muitas mulheres, elas vêm e a gente toma uma cerveja juntos também, conversa. Sabe que eu lembrei agora, eu já li um livro sobre história do futebol, não me recordava, era 1942, o Palmeiras vai à guerra. Sim, Já leu esse livro? tenho lá. Ainda não li, mas eu tenho no nosso acervo. Esse livro pro palmeirense, a última frase do livro, ele termina com a frase do o Corinthians é rival, São Paulo é inimigo. Porque, não, é que a história, né? Que a gente fala que o São Paulo tentou roubar o Palhacitário. Né? Quase, controversa, mas... Mas a história, ela é muito bem contada ali. Acho que, óbvio, o cara é um palmeirense que escreveu o livro, né, e tal. Mas acho que é um relato bem interessante. Mas eu tenho esse sentimento, quer dizer, eu tive esse sentimento, porque nós somos irmãos, a gente cresceu numa casa de 4 filhos homens, 2 palmeirenses, 2 corintianos. E por mais que eu odiasse o Corinthians, eu respeitava a rivalidade, porque eu sabia que eles gostavam tanto do Corinthians quanto eu gostava do Palmeiras, que não era uma coisa que eu identificava no São Paulino em geral, né? O São Paulino, muitas vezes, era aquele cara que, pô, o time tá lá na semifinal da Libertadores, tá torcendo pra caramba. Mas quando não tava, ele, não, nem tô vendo NBA agora, não tô nem vendo futebol. Então, eu tinha um pouco disso, e o livro foi muito legal pra retratar essa história. Eu tinha lembrado desse livro. E aí você vê, esse livro que você falou... É um livro de história. História. Porque total. O pessoal, porque Palmeiras era palestra. Só que entra a guerra, cara, e tudo que é ligado ao nazifascismo. Então, assim, lá no Rio de Janeiro tinha o Bar Berlim. Hoje virou Bar Lagoa. Mas era Bar Berlim com cores branca e verde. Cara, João Saldanha, a galera jovem da época, cara, foi apedrejar e não sei o quê, porque os donos eram alemães. Então, assim, cara, o futebol tem a ver com história. E aí, o Palestra Itália teve que mudar de nome para ser Palmeiras por conta da guerra, por conta da aliança de Getúlio ao aliado contra o eixo. Então, assim, o pessoal não se atenta a essa questão. E em qualquer livro de futebol, você vai pegar, seja uma biografia, um livro de liderança, um livro sobre história, um romance, você vai pegar coisas que servem para sua vida particular, cara. São sei lá, qualquer coisa, cara. O Renato Gaúcho, por exemplo, ele perde uma Copa do Mundo por causa de uma noitada que o Tele Santana deu e ele passou da hora, e por causa de uma noitada ele perde a Copa do Mundo. E aí, de repente, ele vira treinador, cara, tudo que ele quer passar pros caras, cara, não faz isso, porque você pode... Sabe, assim como o Neymar, essa recuperação do Neymar, olha a diferença para a recuperação que o Pedro levou, entendeu? E já voltou, já é um dos vice-artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pra vida, cara, pra vida, o futebol, ele tem um poder gigantesco. Eu acho que as mulheres nunca vão entender isso, mas a Maitê Proença, ela fez uma crônica muito bacana, se vocês conseguirem resgatar, não sei se já leram, porque ela na época estava namorando o Rodrigo Paiva, né? Que era o assessor do Ronaldinho, do Ronaldo, da seleção, enfim. E aí, de repente, ela falou, pô, vou lá na pelada lá do Chico Buarque, lá do Politeama, não sei o que, o Rodrigo joga lá, já até joguei comigo, já agarrei lá contra o Chico Buarque. E aí, o que acontece? Ela tá lá vendo os amigos jogando futebol, de repente a porrada come, um xinga o outro, não sei o quê, e aí ela consegue botar a emoção dela falando, caramba, cara, os caras são amigos há 30 anos por causa de uma bola, acabou o negócio, cara, e ela ali, cara, assim, tensa, ela libera para as mulheres a questão. Acaba o jogo e ela, caramba, os caras eram amigos, eu sou amigo da mulher dele, não sei o quê. Cara, eles voltam do vestiário depois do banho, porra, já tomando um chopp, já marcando negócio. E ela fala, cara, nós mulheres não temos isso pra fazer com as nossas amigas, entendeu? Não temos essa válvula de escape assim. E aí, quer dizer, olha o que é o futebol, cara. Quem não entende, um ET que entra aqui vai achar que, cara, que acabou a amizade, entendeu? Então, o futebol é muito, muito, muito além, muito transcende o jogo. Futebol transcende o jogo.
Quer trazer alguma? Senão eu já tenho... Pode mandar, pode mandar. Tá. Bom, olhando mais... eu tenho várias perguntinhas aqui, mas primeiro, que personagem que merece ser uma biografia e que personagem que, putz, você é muito legal, mas para fazer uma biografia acho melhor deixar pra lá. Assim, quase como, quais os requisitos para um cara virar uma biografia? Não necessariamente é o que ele entrega dentro de campo, tem outras coisas, enfim. Se fosse fazer um checklist, não, esse aqui vale a pena fazer uma biografia. Eu sou partidário de que todos nós valemos um livro. Todos nós já vivemos, já tivemos emprego dos sonhos. No caso do que a gente está aqui, a gente nem imaginava que fosse ter um negócio e teve. Já traímos, já fomos traídos, já perdemos familiares em questões assim de saúde. Então todos nós temos uma grande história de superações, de reveses, de glórias, de não sei o quê. Então todos nós valemos um livro. Então eu acredito que todo jogador vale um livro. Se você for fazer um livro sobre um jogador de Série D, cara, vai ver os vestiários que ele fica e não sei o quê. Deve dar um grande livro. Então, assim, eu sou partidário disso. E como o mestre Rui Castro fala, eu acho que os requisitos, o biógrafo, ele também precisa ter passado por tudo isso. Precisa ter vivido, precisa ter experimentado várias coisas e não sei o quê. Porque, por exemplo, imagina se eu faço um livro sobre um alcoólatra, como ele fez o do Garrincha, e eu nunca bebi. Eu não sei o que é uma ressaca. Eu nunca bebi. Então o biógrafo também precisa ter passado por uma vida assim forte para poder entender a emoção do cara que está contando. Então, graças a Deus, assim, eu fui iniciado no futebol muito jovem, desde os 12 anos eu já pude ter contato direto ali com Bebeto, Zico, Renato Gaúcho, Leandro, Adílio, Moser. Assim, eu já estava como gandula ali no vestiário, vendo as coisas e vendo, caraca, o pessoal tá na arquibancada, não tem nem noção do que está acontecendo aqui, não tem nem noção do que está rolando. Então, assim, para mim, os requisitos são esses, assim. E quem eu gostaria muito de escrever, mas eu só vou escrever a biografia dele no momento em que ele não estiver mais entre nós, e ele sabe disso, tanto é que sempre que ele me vê, ele vira os olhos, é o Paulo César Caju. Eu acho que o Paulo César Caju dá uma biografia helênica, ao estilo do Heleno. Ele já teve tudo, já teve mulheres, já teve dinheiro, era Monsieur Paul César, dançava de rosto colado com Catarina Deneuve em Paris, enfim. Até o presidente do clube oferecia a esposa dele para ter a honra de saber que ela teve momentos prazerosos com Paulo César Caju. E de repente ele perde tudo e teve vícios e deu a volta por cima nos vícios hoje em dia e não sei o quê. Então dá um livraço, dá um livraço. Só que eu tenho certeza que assim, se eu fizer hoje ele vai dizer, não quero que saia isso, não quero isso, não quero isso. E aí vai ser sabe, você vai fazer uma árvore podada. Então eu vou esperar. Eu vou esperar e vou fazer. E quem eu acho, por exemplo, que é bem legal, bem bacana, mas eu não queria fazer um livro, o Kaká. Kaká, eu prefiro ver os vídeos lá, principalmente em 2007 no Milan, e jogando demais, não sei o quê. Agora, porra, eu vou dormir no segundo parágrafo do livro, cara. Porque as maiores polêmicas do Kaká, primeiro o dízimo, quando ele vai para o Milan, que eu acho que ele ganha 20 milhões de euros, aí dá 2 milhões de euros para a igreja aqui brasileira. Uhum. E isso para mim é uma polêmica fortíssima. Como é que foi declarado, como é que foi feito isso. E a segunda polêmica é que ele é bonzinho demais, tanto é que a esposa preferiu dar um chute na bunda dele. Então, fora isso, não tem nada assim na vida do Kaká que sabe, uma entrevista, um posicionamento, um negócio que me mova. Então, assim, é muito legal de ver os grandes lances, os grandes gols, mas eu não teria vontade nenhuma. Agora, como o Alex me calou a boca, talvez o Kaká vai chegar, e é por isso que eu falo, todo mundo vale o livro, então me conta. Marcos, eu ouvi você falando no podcast lá que você não escreveria meu livro. Olha só, você tem noção de que eu passei por isso, por ser de classe média alta, e chegar lá nos ônibus e todo mundo, o playboyzinho, não sei o quê. Cara, e de repente vai virar um livraço. Mas assim, a gente pré-julga, né, baseado no que a gente recebe, né? E hoje em dia, graças à assessoria de imprensa, a blindagem é muito grande. Eu, se quero ligar pro Zico, eu ligo pro Zico. Eu, se quero ligar pro Renato, o Renato atende. Hoje, para falar com a Arrascaeta, você tem que passar por um filtro, por outro, parece que você quer achar um mafioso, entendeu? Porra, para ver quem é que quer falar, qual é a pauta, qual é não sei o quê. Aí você chega, os programas de televisão todos pasteurizados, é a mesma entrevista, a coletiva é o técnico e um jogador.
Cara, no meu tempo, eu era gandula, acabava o treino, saía o Bebeto e o Renato. Aí o Globo puxava ali e fazia uma entrevista com ele. Aí, de repente, o Zico saía junto com o Jorginho. Aí o Jornal do Brasil pegava ele, levava para um canto, fazia uma entrevista. Aí, de repente, saía o Zinho. E aí o Jornal O Dia ia lá e pegava... Aí, de repente, cara, e aí quando você pegasse um jornal, vários jornais diferentes, várias opiniões diferentes. Hoje, não. Você lê um jornal, vê uma televisão, basta ver um que você vai ter tudo. Então, assim... O que está acontecendo nos bastidores, por exemplo, o que o Gabigol sofreu com o Tite, não sei o quê, isso só vai ser exposto quando ele parar de jogar. E deve ter muitas coisas potenciais bacanas que estão sendo escondidas hoje em dia, mas o pessoal daqui a pouco vai querer escarrar. E aí eu estou esperando esse momento. Ô, Marcos, desculpa, Ti. Não, só... Quanto tempo você demora para escrever uma biografia, em média? Tem um tempo ou... Tipo essa do Alex aí, você acredita que, assim, a biografia do Jim Morrison, será que é mais rápida de se fazer do que a da Fernanda Montenegro? Putz, eu chutaria que sim, né? Viveu Também. bem menos, 27 tá morto. Então, se eu fizer uma biografia, por exemplo, da Anitta e fazer a do Mick Jagger, entendeu? Então, assim, depende das biografias, depende da vida útil, do legado, da carreira. Por exemplo, o Alex é o Alex até ele terminar a carreira. Ele como comentarista da ESPN não tem, ele como treinador não tem. Então, assim, a biografia do Alex ainda vai ser feita. Talvez por mim, talvez por outro, que vai usar o meu livro como base para fazer a biografia desde o início até, sei lá, vai que ele é técnico da seleção em 2026, em 2030, entendeu? Então, assim... É difícil você dizer quanto. Tanto é que, por exemplo, o Alex mesmo falou, ó, vamos lançar em 2013, pô, tô jogando bem, vou jogar em 2014. Então, às vezes, a gente quer fazer assim, eu já fiz livro em 4 meses. Nunca mais faço isso. Não vi meu filho crescer, não ouvi a minha esposa reclamar, não vi nada, cara. Madrugada, dia, tarde, vivendo, respirando aquilo, 4 meses. Mas por quê? Porque eu tinha um prazo. Existia um Rock in Rio Lisboa que ia sair, esse livro precisava estar lá. Então, ou eu ia ter um filho viajando o mundo, ou eu não teria esse filho. Esse filho ia sofrer um aborto. Então, eu nunca mais faço uma loucura de fazer um livro em 4 meses. Mas existem outros que, por exemplo, você pode fazer em 3, 4 anos, com tranquilidade, porque tem muita história. Se fosse fazer um livro sobre o Oscar Niemeyer, eu lembro de uma entrevista do Oscar Niemeyer, ele morreu com 103 anos, né? E quando ele estava com 101, ele deu uma entrevista falando assim, olha, eu nunca trabalhei tanto na vida quanto hoje. Aí o pessoal, sério? Todo mundo acha que vai ser a última obra minha, né? Então todo mundo me manda projetos, cara. A última obra minha é do cara, entendeu? Só que o cara não empacotou, ainda ficou mais 2 anos. Então eu acredito que ele com 30 anos não tinha demanda que com 100 anos que todo mundo quer, esperando que possa ser a última grande obra do mestre. Manda aí, Marcos. Não, imagina, você falou, Marcos, que você tem aí 14 filhos, né, espalhados aí pelo mundo. Só falou MC agora Catra, né? Da literatura aqui. Daria uma boa biografia também. Muito boa. Você falou do Kaká, né, e que gosta de casos mais polêmicos. Das suas biografias, teve alguma que te marcou mais? Lógico, todas tiveram sua importância, mas aquela que te marca mais, teve alguma? Heleno de Freitas. O Heleno de Freitas foi um divisor de águas na minha vida. O Heleno de Freitas me deu a possibilidade de trabalhar com isso, de viver de biografias. O Heleno de Freitas me levou no programa do Jô. O Heleno de Freitas, durante a fase em que ele está no manicômio, definhando fisicamente com sífilis cerebral, cara, eu vivi aquele drama e eu tive acesso ao prontuário médico dele. Então, assim, era como se eu estivesse digitando e ao mesmo tempo apertando uma faca contra mim mesmo. E eu sabia que o leitor que se dispusesse a ler ia passar pelas mesmas coisas. Então, assim, para mim, a biografia, assim, que me deu maior visibilidade e que tem um teor mais denso, talvez, assim, o pessoal fica falando das grandes obras, né? Eu não sei... eu acho que eu espero que eu ainda faça a minha obra-prima. Mas, por exemplo, se o Papai do Céu decidir me chamar daqui a alguns meses, não sei o que, eu acho que vão dizer que o Heleno é minha obra-prima.
mas eu espero que chegue uma nova obra-prima. Entendeu? Então, para mim, a mais marcante é essa. Nós, biógrafos, a gente fica com um pouquinho de cada um. Eu tenho um pouquinho de Zico em mim, eu tenho um pouquinho de Alex em mim, eu tenho um pouquinho de Heleno em mim, e o Heleno me atazanava à noite, sabe? Um negócio assim, um fantasma, uma coisa muito forte. Eu tenho muito de Renato Gaúcho em mim. Então, assim, Heleno de Freitas é um livro que virou filme, uma pena que virou um filme muito ruim, que é um grande cartão de apresentação para o Rodrigo Santoro. Sim. Ele, como ator ali, ele mostra o potencial dele, ele não é um galanzinho, né? Então, assim, para o Rodrigo Santoro foi ótimo. Para mim e para o Heleno foi horrível. E, assim, tem livros, por exemplo, Paulo Lins tinha feito um livro que vendeu 2.000 cópias, muito pouco, chamado Cidade de Deus. Quando veio o filme, cara, o livro dele explodiu. E eu achava que com o Rodrigo Santoro, não sei o que, o Heleno ia explodir. Sim. E acabou que quem leu o livro fala que o livro é melhor do que o filme. E quem viu o filme, não vou ler esse livro não. Aí é o efeito contrário. Né? Cara, o filme é tão ruim que não quer nem perder tempo com o livro. Ô, Carlos... Inclusive, não, desculpa, só quando você falou do filme lá da Segunda Guerra Mundial, foi feito um filme sobre esse livro, né? Que é até o Fuga para a Vitória. Com o Pelé, Sylvester Stallone, Michael Caine. E tem um outro que eu não vou lembrar o nome do filme, mas é sobre aquele jogo em que a Alemanha ganha a Copa de 54. O Milagre de Berna. O Milagre de Berna. Sim. É um filmaço. É um filmaço. Que é tudo sobre futebol. E a ótica de uma relação de pai e filho, né? Que eles saem da Alemanha, vão até de trem, até a Suíça para acompanhar a final. Filmaço. Uma mulher que não gosta de esporte, que nem muitas mulheres que não gostam de futebol, leram Heleno, porque eu fui nos programas e eu falava, cara, o Heleno era, bonitão, gomalina no cabelo, andava casimira inglesa, terno, se formou em direito, Cadillac na garagem, era do Clube dos Cafajestes. Aí as mulheres, esse cara aí, garanhão, não sei o que, vou ler o livro. E elas falaram, cara, olha, na época era Orkut, eu acho, a mídia. E aí o pessoal falava, olha só, Marcos, eu não gosto de futebol, não sei o quê, mas eu fiquei apaixonada pelo livro do Heleno, obrigado. Então isso é que é o bacana de contar isso. E o Heleno, por exemplo, muita gente, quem é Heleno? Quando eu tava fazendo o Heleno, vai escrever sobre o Romário, ninguém sabe quem é Heleno. Se eu ouço a opinião dos outros, eu não ia ter essa obra-prima. Porque, por exemplo, o Heleno, muita gente não conhece, porque olha só como a história tá por dentro de tudo. Se o Heleno joga as Copas de 42 e 46, ele teria 22 e 26 anos, ele nasceu em 1920. Com 22 e 26 anos é o auge de um jogador. Ele poderia ser o único homem artilheiro de 2 Copas do Mundo. E o destino impediu isso por conta de uma guerra. A última Copa que teve antes da guerra foi 38, o artilheiro Leônidas da Silva, brasileiro. A primeira Copa pós-guerra foi em 50, artilheiro Ademir Menezes, brasileiro. E teve um hiato aí onde tinha um tal de Heleno de Freitas que era sinistro e não pôde jogar. Então o destino foi cruel com ele no campo profissional e no campo pessoal. Então, cara, é uma história cinematográfica. E eu espero que com o streaming, com esse avanço, que vire uma minissérie, cara. Eu ia falar isso, porque, cara, hoje a quantidade de coisa que você consegue assistir por causa dos streamings, estava até procurando aqui eu acho que, pelo menos eu sou de 87, eu acho que o filme mais legal de futebol que eu tive a oportunidade de ver foi o Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, casamento, Luana Piovani, maravilhoso, Marco Rica. Todo mundo lá é São Paulino, né? O Luiz Gustavo é São Paulino, a Luana Piovani é São Paulina, o Marco Rica também. Maravilhoso. É São Paulino também. Mas aí eu fui dar o Google, eu vi, tem um filme que eu nunca vi, que é o Boleiros. O Boleiros 1? É excelente. Quem gosta de futebol tem que assistir. Não, o Boleiros 1 você tem que ver. O Boleiros 1. E recentemente, 2 meses atrás, o Hugo Giorgetti, que foi o diretor do Boleiros, ele lançou um livro, Era uma vez o Futebol, que é um livro maravilhoso. É uma coletânea das crônicas que ele escreve no Estadão, junto com alguns contos inéditos também. Esse livro é imperdível. Assim, você tem uma livraria de futebol e eu lembro que você está falando do Giorgetti. Teve uma vez que eu estava aqui em São Paulo e eu, o Hugo Giorgetti, o Paulo Vinícius Coelho, o PVC fez questão, Marcos, você vai ver um bar
só de futebol. Aí eu acho que o nome é São Cristóvão. São Cristóvão. Lá em Vila Madalena, né? E aí é todo de futebol e não sei o quê. E foi a primeira vez que eu vi um bar só de futebol, né? Então agora eu já tô louco pra ver uma livraria. Por favor. Vai muito jornalista esportivo, tipo um PVC da vida, o Marcelo Duarte. Você já viu gente assim na sua livraria? O Biratan Leal, da ESPN, já foi até lá. O Zé Trajano, ele lançou um livro com a gente, o último 1960, quando as estrelas ficaram vermelhas, ele lançou com a gente. Foi um sábado maravilhoso que a gente passou lá com ele. E até agora foi só os E dois. os jogadores? Os jogadores já passaram lá? Jogador ainda não. O jogador não lê livro. De ex-jogador teve Não, o Estevam jogador não lê Soares. O livro. Estevam Soares já teve lá. Soares. Bom, Que teve o lançamento de um grande amigo Estevam. dele, e aí ele foi prestigiar o amigo lá. Foi um papo também muito engraçado com o Soares Estevam. que quando o Palmeiras tinha um apelido de Fred Flintstone, porque quando ele ficava muito Sim. rouco, ficava com a voz assim, coitado. E agora ele não tá mais como técnico, então a voz dele tá mais bonita. Tá normal agora. Pô, Estevam Soares, olha, pra quem foi palmeirense de verdade. Quem viveu Estevam Soares merece as glórias de Exato, hoje. Quem viveu Estevam Soares. Agora, jogador que lê livro, o Gustavo Scarpa é um baita leitor, velho. Lê livro. É, pra caramba. o Opa, porra, Gustavo- Gustavão, me chama aí, cara. Vamos fazer um, Gustavo cara. Scarpa teve um jogo do Palmeiras, imagina, isso aí é muito louco, né? No intervalo do jogo, tá ali, né? Tinha já feito a reportagem que ele lê livro. Aí o cara tá lá no calor do intervalo, tinha feito um gol, o Palmeiras tava ganhando. Aí o repórter de campo fala, ô Scarpa, só antes de descer, qual o livro que você tá lendo agora? Ah, eu tô lendo Vitor Hugo. E aí desceu assim, fala, porra, imagina, o cara para o jogo, gira a chavinha, e o cara, não, leitor de Dostoiévski e tal. Inclusive, quando você tava falando de imortalizar, como as obras imortalizam não só o personagem, mas também quem escreveu. Pô, ontem, ali no nosso escritório, a gente tava discutindo sobre Dostoiévski, e aí você para pensar, porra, o cara viveu mais de 100 anos, porra, muito mais de 100 anos, e a gente tá aqui discutindo sobre as coisas que ele escreveu, né? Então, Exatamente. Você vê, o Paulo Coelho é o segundo maior vendedor de livros da história, e só perde para um tal de Shakespeare. A única pessoa que vendeu mais livros que Paulo Coelho é Shakespeare. Então, assim, e se o Paulo Coelho, de repente, estiver andando em Belém do Pará, o pessoal não sabe quem é. Agora, assim, a gente aqui tá brincando, não sei o quê, a gente vai falar sobre Platão, sobre não sei o quê. Cara, os caras são de séculos. Teve uma vez que eu fui com o Alex pra Turquia, ele começou a falar sobre Confúcio comigo. Eu falei, cara, o cara é jogador de futebol. Ele começou a falar sobre mitologia grega, sobre não sei o que, cara. Aí eu, caraca, o cara é jogador. Alex, você lê muito livro? Ah, mais ou menos uns 2 por semana, e não sei o que. Sempre que eu faço um livro novo, eu mando pro Alex. que da hora. Aí ele lê, e aí ele me dá um feedback. O do Zico, como o Zico é o ídolo dele, ele fez uma postagem, foi bem bacana. Mas eu sei que o Alex vai ler. Não, a última coisa que nós, escritores, queremos é que o cara chegue, tipo, pô, você é meu amigo, não sei o que, vai lá no lançamento, fica lá numa fila, não sei o que, pega, leva, bota na... Eu quero ser lido, cara. Eu não quero isso. Entendeu? Pô, eu odeio o livro com um invólucro que vem com um negócio, você não pode olhar ali, porque de repente num negócio te pega. Então, assim, a gente quer ser lido, cara. E Não, aí na nossa próxima conversa eu vou ter lido os dois aqui, tá? Que eu comprei os dois e ainda não li. Eu não Mas sei não em qual turco, você, né? Não sei Não, qual, em turco. não sei qual que você vai mais gostar. Não, o Mas, do por Alex, exemplo, eu começo o livro do Zico, por exemplo, dando spoiler, com ele quase sendo preso em Udine por sonegação de imposto de renda. Uma questão com o fisco italiano que aconteceu em 1985. Então, assim, o cara que acha que vai... Pô, era uma vez um garotinho que nasceu em Quintino, em 50... Não! Eu já começo impactando. O livro do Renato Gaúcho já começa com ele em Búzios, o Flamengo contratando o Romário e não sei o que, e ele querendo jogar aquele carioca que ele faria o gol de barriga. Então, assim, o Alex começa com uma história bizarra, porque a maioria dos clubes turcos, tirando o Fenerbahçe e o Galatasaray, é o nome da cidade e tem Spor no final. Então tem o Sivasspor, é o time de Sivas. Aí tem Antalyaspor, é o time de Antalya. Ankaraspor, e assim sucessivamente. E aí, quando o Alex sai do Fenerbahçe, aquele semideus, ele sai do Fenerbahçe e vai pro Brasil, mandaram tipo o Caco Barcelos, o Pedro Bial, o correspondente de guerra lá, o cara que tinha ido em Kosovo, na guerra do Golfo, mandaram o correspondente para descobrir para onde o Alex vai, já que tá saindo de Fenerbahçe. Esse cara tem que descobrir, porque o cara tá voltando pro Brasil, e aí... Pessoal, cara, será que ele vai pro Palmeiras? Será que ele vai pro Flamengo? Será que ele vai pro... Ele tem proposta do Flamengo com o Eduardo Bandeira de Melo.
Será que ele vai pro Cruzeiro? Será que ele vai pro Curitiba? E o cara teria que dar esse furo de reportagem para onde o Alex vai. E aí, como todas as cidades têm um nome, esse cara, correspondente de guerra, ele fala, cara, olha só, ele saiu, ele era do Cruzeiro, me manda para Cruzeiro. E aí o pessoal vai na agência de viagem, cara, você não quer ir para Brasília, Rio de Janeiro? Não, quero ir para Cruzeiro. E aí, cara, tem Cruzeiro do Sul no Acre. Cruzeiro do Sul, o nome da cidade? Tem que ver. É lá no Acre. Cruzeiro. Cara, eu sei que assim, o cara fez um voo Istambul, Paris, São Paulo, Brasília, Manaus, Belém, o Rio Branco, e aí pegou um teco-teco pra ir no Rio Branco, Cruzeiro, e aí chegou lá, quando ele sai do teco-teco, cara, 2 dias pra gente sem tomar banho, fedendo, e ele não falava uma palavra em português, era turco, aí assim, pra comprar uma batata frita, ele dava 50 euros, que era o que ele tinha, sacou? Porque ele precisava comer, e não conseguia se comunicar com ninguém, e aí ele descobre um cara falando inglês, que certamente algum empresário, um fazendeiro que estava lá em Cruzeiro, lá no Acre. E quando ele sai do avião, ele vê lá, só faltava ter jiboia andando. Como é que o cara larga Istambul, que é tipo uma Milão, tipo São Paulo? Como é que ele larga Istambul para vir jogar aqui? Entendeu? Porque o cara achou que o Cruzeiro era de Cruzeiro, não era de Belo Horizonte. E aí, cara, ele gastou o dinheiro todo e não sei o que, no final descobriu que o cara tava em Curitiba e não sei o que, e aí ele vai para Curitiba. É uma história maravilhosa, mas assim, o que acontece? Eu prendo imediatamente os turcos para lerem e os brasileiros para lerem. Sim. Porque o Alex tá voltando ao futebol brasileiro e tem um turco passando por essa epopeia. Então assim, cara, a gente quer ser lido, né? E o turco conheceu um Brasil que pouca gente conhece, né? Que eu tô até vendo, conhecido como a capital do Juruá. Cruzeiro do Sul é o mais importante polo turístico e econômico do interior do Acre. Agora me explica por que é Cruzeiro do Sul, cara? Por que não é Cruzeiro do Norte? Né? Detalhe que também tem uma cidade chamada Cruzeiro do Sul no Rio Grande do Sul. Então ele estaria mais perto. Tem a cidade de Cruzeiro perto de Guaratinguetá aqui em São Paulo também. É verdade. Ele foi pro Acre, e assim, a companhia aérea turca falou assim, eu mando vocês aonde vocês quiserem, em qualquer lugar do mundo. Se você quiser estar numa tribo indígena na Albânia, eles conseguem te botar. Então o cara tentou, você não prefere Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil? Não, eu quero Cruzeiro. E aí ele teve que fazer esse itinerário todo, pegando 5 voos diferentes, não sei o quê. Muito louca a história. Bom, a gente tá... Leia o livro do Alex, que pelo amor de Deus. É que, infelizmente, eu tenho conciliado muita leitura com, assim, nessa semana que a gente tá gravando, eu tive semana passada com o Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, e o Romeu Zema, governador de Minas. Então eu tive que ler os dois ali, então sempre tem uma leitura, o importante e urgente na frente ali, né? Mas tá na fila ali para ler, com certeza, pô, Alex, como um bom palmeirense, devo muito ao futebol dele, mas também é um cara espetacular. Muito. Vamos trazer umas perguntinhas aqui mais pro finalzinho aqui, uma coisa meio ping-pong, meio bate-bola. Vamos lá, livros, dicas culturais. Primeiro, Marcos, sei que é difícil escolher o filho mais bonito, mas assim, imagina que tempo é o ativo mais valioso das pessoas e ele vira pra você e fala, cara, gostei muito do podcast que você fez, me fala um livro seu pra eu ler. É o Heleno? Heleno. Tá, beleza. Então já tá anotado aqui. Carlos, você falou Futebol, a Sol e a Sombra do Galeano. Eduardo Galeano. Mais algum livro aí que você recomenda para quem acha que gosta de futebol, mas aí vai saber, pô, não, tem que ler esse livro então pra Sobre provar. futebol brasileiro, o que melhor retrata para mim o futebol brasileiro é o Veneno Remédio do José Miguel Wisnik. É um calhamaço bem grande, mas ele aborda todos os aspectos sociológicos, antropológicos, filosóficos. Esse livro é maravilhoso também. Veneno Remédio? Veneno Remédio do José Miguel Wisnik. Ele é até músico, né? Ele não tem tanta relação assim com a escrita, mas ele... E eu encontro esse livro... Na Barrilete tem. Na Barrilete tem. Boa. Beleza. E outras coisas não ligadas à literatura? Música, séries, enfim, alguma coisa para o cara que é apaixonado por isso, o que vocês recomendam? Ligado a futebol? Ligado a futebol. Ted Lasso. Pra mim, a série sobre futebol, minha preferida. Ted Lasso. Tá na Apple TV Plus.
E se você lê a sinopse da série, você fica já olhando meio torto. Aham. Mas vale muito a pena Como toda assistir. sinopse. Sim. Porque a ideia é um técnico de futebol americano do Arkansas que é contratado para um time da segunda divisão da Inglaterra, de futebol, não. E aí, a partir disso, eles desenvolvem 2 temporadas e a série é muito boa. Uhum. Maravilhosa. Eu gosto muito de filmes de esporte americano. Assim, você pega desde Um Domingo Qualquer, Duelo de Titãs. Incrível. Coach Coach Carter. Carter é muito Moneyball, Moneyball, é o melhor. É o melhor de todos. Moneyball é espetacular. Space Jam também. Isso eu ia falar, Space Jam, mas ia ser meio cômico. Mas Um Domingo Qualquer é espetacular. Putz, meu, como eu gosto de viver essa coisa do esporte aí. E você, Marcos? O que você gosta de assistir, uma dica cultural aí que não seja livro ligado a esporte? Ah, cara, eu acho esporte maravilhoso, assim, já que não pode falar de livro, que eu ia Não, pode falar citar mais livro, então. a autobiografia do André Agassi, é maravilhosa, Sim. é Olha que maravilhosa. loucura. E quanto à série, eu gostei muito da série do Maradona, sabe? A série do Maradona é muito bacana. Eu gostei muito da Globoplay também, do Eurico Miranda, embora seja um pouco, assim, dá uma noção de quem foi o Eurico Miranda, o cara campeão da Libertadores, pergunta quanto é que tá o jogo do Flamengo no Brasileiro, pelo amor de Deus, a última coisa, eu ganhando a Libertadores, quero saber quanto é que tá o Vasco contra o Curitiba, enfim, então assim, esporte é muito bacana, né? Eu sou viciado em Rocky Balboa, Sylvester Stallone, esporte é muito bacana, e aquele filme que mostra o duelo do Nick Lauda com o James Hurt. Rush. Pô, isso é um filmaço, cara. Esse é um filmaço. Que o cara é um playboyzão que pega todas as mulheres e não sei o quê, e o outro é o estudioso que olha o carro, a engrenagem, não sei o quê. Cara, e os dois fazem os dois. E aí, cara, culmina com aquele acidente, porque quando eu comecei a entender de Fórmula 1, o Nick Lauda já tinha o acidente, e eu falei, que é isso, cara? Não sei o que, depois eu entendi qual foi do acidente, o cara ficou 2 minutos no fogo, cara, filmaço, Rush. No Market Makers, o podcast mãe nosso aqui, a gente sempre pergunta recomendação de livro para os convidados, e são convidados ligados ao mercado financeiro, né, economia, e o segundo livro mais recomendado é a biografia do André Agassi. Maravilhoso. O livro mais recomendado, aliás, também é ligado ao esporte, né? Que é a marca da vitória, a história da Nike. Da Nike. Meu Então... filho que me deu de presente esse livro. E eu não consigo ler, né? O pessoal sempre me pergunta qual é o livro que você tá lendo. Não é o meu, cara. Eu tô sempre fazendo, cara. Então, eu tô doido pra pegar uma pneumonia, ficar 3 semanas no hospital, que eu levo uma pilha, cara. E aí vou ler os livros que o pessoal quer. Eu brinco, talvez cometer um crime. Eu gastar meu réu primário ali para poder... Meu Deus. Mas, eu, como advogado criminal, não recomendo, por favor. Você vê a importância dessa parada? O Washington Oliveto, durante o sequestro dele, os sequestradores mantiveram ele no cativeiro e falaram assim, olha só, a gente vai te dar um livro aí, escolhe um livro, e aí deram um livro para ele, depois ele pôde escolher um segundo, mas deram um livro para ele e durante 40 dias ele ficou lendo e relendo, leu mais 4 vezes, que era a biografia do Nelson Rodrigues. E a biografia do Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues tem um filho, o Nelson Rodrigues era reacionário e não sei o que, mas o filho era contra a ditadura, o filho é torturado, e o pai do Nelson Rodrigues, porra, ele escrevia nos jornais, falava o que queria, não sei o que, aí contou sobre uma traição de uma mulher lá da alta sociedade, a mulher chegou lá para matar ele não tava, matou o filho dele, que é o irmão do Nelson. Então, assim, é uma história cheia de tragédias, que é a vida como ela é. Então, assim, o Washington Oliveto, durante aquele sequestro, falou, caralho, graças a Deus que eu... Desculpa o palavrão. Graças a Deus que eu tô aqui tá tranquilo, porque a vida desse cara aqui... Então, ele fala, o que me manteve são foi um livro que eu vi que, cara, tem... pessoas que estão em situações muito piores. O cara aqui, pelo menos, bota aqui uma sopa pra mim, tem água, não sei o quê, tô seguro. Olha o que o Nelson Rodrigues passou, viveu e não sei o quê. Então, um livro salvou a sanidade mental do cara. Você vê a importância. Bom, aqui eu... E o Agassi, a questão do Agassi, só pra sintetizar, um livro sobre um esportista que foi número 1 do tênis, em que a primeira frase do livro, assim, logo no começo, eu odeio jogar tênis, é demais. É demais. Ah, como assim, se eu odeio jogar tênis? O pai dele acordava ele 4 horas da manhã, aquele cuspidor de bola, e se ele erra na rede, ele não consegue ver a novela, e não sei o que, ele não podia errar.
Quando ele chega com 17 anos, a única coisa que ele sabia fazer na vida era jogar tênis, cara. Mas ele odiava esse negócio. Então, muito louco, super autobiografia. É uma autobiografia que você conta a verdade, né? Uhum. Você não se faz uma chapa branca, você mostra seus podres. Inclusive, ele só comete um grande erro ali, que é aquela questão da informação e fofoca, que ele conta uma informação que foi uma fofoca, não precisava. É o único deslize da biografia, que ele conta que quando ele estava lá no fim do casamento com a Brooke Shields, e aí ela viajando muito para fazer filme, ele viajando muito por causa dos torneios, e aí ele fala que ela chega, amor, cara, vou dar uma malhada, não tô gostando do meu corpo, vou ficar com a perna assim, aí bota assim, tipo na geladeira, para todo dia que ela pegar uma água, ela olhar, aquela perna que ela vai ter, e aí termina o capítulo, eram as pernas da Steph Graf. Então isso não precisava o Agassi ter dito, porque é fofoca, cara. Pra que pra Brooke Shields passar por essa? Já acabou o casamento, enfim. E aqui um apelo também pra editora imprimir mais a autobiografia do Agassi, que ela tá esgotada, eu quero no meu acervo e a gente não consegue. É mesmo? Tá Qual é a esgotado. editora? Eu acho que tava na Globo e agora acho que tá com a Intrínseca. É grande. Então já tá o apelo aí feito. Pessoal, para finalizar, como encontramos vocês nas redes sociais? Eu já dei aqui o Instagram da Livraria Barrilete. Barrilete é com 2 R's e um L ou 2 L's? Um L. 2 R's e um L, Livraria Barrilete. E como encontrar Marcos Eduardo Neves nas redes? @Marcos E. Neves, Marcos E. Neves, e o canal do Marcos Eduardo Neves, onde eu boto algumas coisas também que, assim, eu tô viajando com alguém, eu não sei o que, e filme tem umas coisas ali meio bizarras, assim, que vão surpreender. E quer dar mais alguma rede aí, Carlos, ou a sua livraria? É só o Instagram mesmo que a gente tem. E o nosso endereço, né? Rua Dr. Luiz Barreto, 103, Coração do Bexiga. Quem não for de São Paulo já tem destino para visitar em São Paulo. Tô devendo uma visita, aliás, também. Por favor. Vamos lá fazer quando o episódio ir pro ar, a gente faz uma celebração lá. Boa. Boa. Tomar uma isso, então? cerveja. Boa, isso aí, boa. com certeza. Isso aí, então? É isso. Bom, galera, valeu demais. Obrigado por Foi terem bom vindo. demais. Você Obrigado. que viu até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Sports Market Makers, toda quarta-feira aqui para vocês. Até a próxima e tchau.